professor Mauro, eu vou ter que lhe pedir help lá. Aquele Ué, negócio das caudas lá não é fácil. Na verdade, eu descobri que eu tenho dificuldade, inclusive, para selecionar a cauda normal, assim, sabe? Que dirá os que têm propensão a butterfly. Na verdade, assim, eu tenho um pouco de dó ainda, né? Então, assim, quando eu vejo assim que a fenda tá junto, assim, sabe? Tinha que ser separado. Ah, mas tá tão bonitinho. Deixa isso aqui pra... esse é o problema, é ficar com dó. Não, mas por causa da fenda, acho que é meio precoce descartar, não? Nesse primeiro estágio, sim, porque dependendo do peixe, ele ainda não apresenta a fenda quando eles estão muito novinhos, né? Aham. À medida que a cauda desenvolve, que a fenda vai ficar mais visível. Sim. Mas, falando sério, Douglas, nesse primeiro estágio, nessas primeiras seleções, o que a gente elimina são os peixinhos de cauda simples, óbvio, para aquelas raças que a cauda é dupla, né? Aí, se tem ou não tem fendidura, né, na região central, ainda é muito precoce para separar. E, além do mais, é o seguinte, né? Tem algumas raças que têm uma maior exigência de fendidura na cauda, mas nem todas, nem Sim. todas. É, É igual a questão da nadadeira anal, né? O ideal para cauda dupla é anal dupla, mas não significa que você não possa ter peixe de anal simples, né? Se o sim. peixe no todo o conjunto está muito bom, não vai ser questão de anal dupla, o fato de ser simples que você vai descartar. Eu não faço isso. Sim. É, eu até tive conversando com ele que, sem querer, eu tenho aquela fêmea, até depois vou mandar um vídeo que eu gravei atualizado, que ela tá bem bonita, aquela ranchu, só que ela tava só com orandas, né? Porque eu não tinha nenhum exemplar, nenhum macho, então eu deixei separado. E acabou tendo uma desova e eu salvei, né? Eu disse, Uhum. não sei se ela tá na época, vamos ver. Mas, assim, muitos peixes saíram com deformidade de cauda, com deformidades, assim, que para mim são graves, então acabaram sendo descartados. Alguns que ficaram mais tortinhos, assim, eu dei uma segunda chance, assim, para ver como é que vai ir. Mas eu acredito que isso deve ter sido por causa da genética das duas variedades, é isso? Sim, foi cruzamento da fêmea ranchu com macho oranga. Isso, Provavelmente, isso. isso. O problema maior nem é esse aí, não. Tá? O problema maior você deverá detectar depois, quando crescer um pouquinho, é dorsal. Às vezes sai muita dorsal fragmentada, que é outra dor de cabeça. No Sim, caso, por exemplo, dos ranchus, você conseguir eliminar, né, aquelas pequenas espículas, aquelas projeções que tem de nadadeira dorsal, porque, ao que tudo indica, essa característica é uma herança poligênica. Então, você tem vários genes para expressar a nadadeira toda, né? Então, é paciência, sim. paciência. Vira e mexe, às vezes, nem linhas de peixes totalmente sem dorsal, nasce bichinho com fragmento, às vezes nasce algum com dorsal inteira, né? Que é a questão da confluência dos genes. Quando juntam todos ali para expressar, o bicho. É, eu até quero guardar um, se der aqueles que o pessoal inventou o nome para os descartes, né? O Shark Ranchu. Se sair um assim, eu vou Sim, sim, guardar de pet para mim. isso. É, Ele eu, sai só com uma espículazinha, igual uma nadadeirinha de tubarão, né? Isso. eu fiz o cruzamento, naquele cruzamento que eu te falei, Mauro, do cabeça de leão com o ranchu, que aí, mas os dois são sem dorsal, nasceu Uhum. filhote com espículazinha. Sim, sim. Por causa Toda da. vez que você mistura raça, né, de peixes assim, que não tem parentesco, estão distantes, sempre aparecem uns trecos assim. Saem umas como zeba no meio, não tem saída. Mas Isso mesmo já um está muito bem Lionhead com demonstrado. Ranchu, Como? mesmo um Lionhead com Ranchu, que nem o Mário fez, porque eles são bem próximos, né? Bem mais próximos, né? Sim, mas a questão não é a proximidade da raça, é a proximidade daquela linha de peixe, né? Entendi. Se não tem nenhum
parentesco, assim, se não é linha muito próxima, e quando você mistura duas... Olha o que aconteceu naqueles peixes no Suranchu tailandeses. A quantidade de bichinho, de espícula e de nadadeira dorsal completa, me aconteceu até um fato muito curioso, porque eu separei alguns que estavam com a nadadeira dorsal perfeitinha, porque ele é o Oranda e o Ambal, né? Que é um ranchuzinho tailandês, mas com dorsal. E num cruzamento que teve aqui em casa de 2 peixinhos desses, todos os filhotes, foram pouquinhos, que eram novinhos, todos totalmente sem dorsal. Ranchuzinho perfeito. Eu falei, pô, é uma loteria, cara. É uma loteria. É bem interessante isso. Agora, esse assunto a gente já tocou nele em diferentes momentos, mas eu não sei se por isso não ser da grade curricular de pessoas que fizeram, por exemplo, ciências exatas e humanas e tudo mais, eu não sei se as pessoas... acho que é sempre bom a gente relembrar aquela questão, né? Que assim, porque quando o Douglas está falando, mesmo o Ranchu com o Lionhead, porque ele está assim, os dois não têm dorsal, então tem uma proximidade já fenotípica entre as duas raças. Porém, o que acontece é que a posição dos genes que determinam a ausência de dorsal em raças muito distantes, isso pode estar em posições completamente diferentes. Então, a hora que vem os genes do pai com os genes da mãe, aquilo ali não está próximo uma informação da outra da ausência de dorsal. Então, muitas vezes, por não ter essa proximidade parental que o Mauro está falando, é que são posições dos locos das informações na fita de DNA em posições completamente diferentes. Então, não dá match. Inclusive, ainda tem um outro aspecto a ser considerado, né? Porque do que a gente tem conhecimento hoje, né, os químbios são tetraploides, mas já foram identificadas linhagens hexaploide e octaploide, né? Então, imagina quando se mescla um desse com um do outro. Você não sabe o que vai dar, né? Porque aí é outra forma de interação gênica. E como a gente não tem esse mapeamento dos peixes nossos, na realidade, a gente conhece bem pouco, né? Essa mesma questão que a gente estava dizendo logo no início, da quantidade de genes que determina a expressão de nadadeira dorsal, quantos genes são? Não sei. Não sei. Eu vejo, por exemplo, uma variabilidade que ocorre na linha que eu venho trabalhando, já tem algumas gerações de tossaquim, cruzo 2 peixes de cauda já com uma boa abertura, nasce bicho com caudinha simples, pô, ainda. Quer dizer, a gente não... como é que você quantifica isso? Eu não sei. Né? Acho que é um pouco mais complexo. Eu acho que tem mais coisas envolvidas do que meramente esses genes que expressam a quantidade de espículas para ter abertura de cauda ou a nadadeira dorsal. Tanto é que você tem uma variação de nadadeira dorsal. Vocês têm a nadadeira dorsal completinha, bonitinha, mas curtinha, ou tem dela longa. Então, são várias possíveis interações e a gente não tem essa informação. Não estou dizendo que ela não exista, pode ser que já exista, né? Mas eu nunca me deparei com elas nesse nível para poder assim, avaliar e tentar quantificar. Então, é meio loteria ainda. Agora, aproveitando esse tema aí, Mauro, eu acho que a gente podia explorar um pouco mais essa questão aí, porque está tudo muito relacionado com a questão da anal dupla, que a gente estava conversando um pouco esses dias. Uhum. Porque está muito próximo desse assunto aí também. É a mesma situação, é uma herança poligênica. Né? O que a gente tem de concreto, né, nessa questão? O surgimento de peixes com cauda dupla foi devido a uma bifurcação na extremidade final
da nadadeira caudal, ou seja, a espinha do peixe ela bifurca, então forma cauda dupla, né? Aí dá origem à cauda dupla. Agora, o grau de expressão dessa fendidura, né, dessa expressão da abertura de cauda, varia enormemente em função da quantidade de genes que estão determinando isso. E aí, observa o desenho que o Mário está apresentando, da esquerda para a direita, aí na imagem, né? Um peixe de cauda simples, já com ligeira bifurcação, com aumento de bifurcação, até chegar a uma maior extensão, né? Então, envolve um conjunto de vértebras, né, na coluna para determinar isso, essa bifurcação. E quanto maior for essa bifurcação, isso entra na expressão da nadadeira anal. Quando a nadadeira anal é simples, isso indica uma menor partição da extremidade da coluna. Mas observa, se tudo mais está bacana, né, não vai ser essa característica que vai eliminar o peixe. O que se preconiza que se utilize peixes de anal dupla para aquelas raças que são de cauda dupla é porque a existência da anal dupla significa o quê? Que essa bifurcação foi até aquela região da anal, permitindo expressar uma anal dupla. Mas se o peixe tem uma excelente cauda, com boa abertura, né, cauda dupla, e se ele tem anal simples, até é engraçado que a gente pode voltar um pouquinho mais. Como surgiram os peixes de anal dupla? De peixes de anal simples, né? Antes não tinha peixe de anal dupla. Na realidade, no início não tinha nem peixe de cauda dupla. Então, a coisa vai caminhando, vai evoluindo, à medida que vai aumentando a frequência gênica para determinada característica, vai ampliando a frequência nos descendentes e ampliando a expressão da característica. É o que faz, por exemplo, os tossaquins. Quantas raias ele tem na cauda, né? É frequência gênica. Aqui eu não sei se todo mundo já está familiarizado e entendeu o que o desenho... O desenho é um corte transversal na cauda do peixe e os pontinhos pretos são o esqueleto. A parte preta é o esqueleto dentro da cauda. Então, desde uma cauda simples até uma cauda dupla bem bifurcada. E esses dois desenhos aqui em cima, com a letra B aqui, ó, aqui é anal simples e anal duplo. E aí, uma coisa, por isso que a gente estava falando aí da questão da proximidade aí dessas questões, porque eu estava conversando com o Mauro, porque o recomendado é a gente tentar usar na reprodução os peixes de anal dupla, porque isso vai ter uma correlação alta com caudal dupla também. E eu estava comentando com o Mauro que eu cruzei aqui um casal que chegou, que os dois, tanto o macho quanto a fêmea, tinham anal simples e nasceram filhotes de anal duplo. E aí por isso que ele está comentando essa questão, né, que lá na origem, os de anal dupla vieram de anal simples, porque inicialmente todos eram assim. Então, ou seja, qual é a mensagem principal dessa situação? O ideal é o selecionar o de anal duplo. Não tem de anal dupla? Usa o de anal simples. Eu estou vendo aqui essa figura, acho que 13, se eu não me engano. Uhum. Não, peraí. Então, a tendência hoje é nadadeira caudal dupla, com 4 lobos definidos, bem definidos, e curta ou não. Depende da raça. Com essa tendência hoje. Tendência de mercado, né? Tendência de mercado. Como que podemos... Sobre tendência de mercado, eu não saberia dizer, porque, assim, quando a gente está falando de mercado, a gente está falando de qual mercado? Né? De mercado mundial ou de mercado brasileiro?
Não, brasileiro, brasileiro. Pois é, acho que a gente não tem consumidor apto a esse tipo de questionamento, não, viu, Minor? Porque, primeiro, porque isso vai depender da raça, né? De qual raça estamos falando? Porque aí vão ter diferentes tipos de nadadeira. E eu não sei se a gente tem essa procura no Brasil por peixes de raça, com as pessoas procurando essa ou aquela tendência. Não sei se o Mauro saberia falar um pouco sobre isso aí. Aqui a tendência é se custar R$ 15, o pessoal quer. Mais do que isso. Então, mas digamos o seguinte, É triste. Eu acho que quem procura peixe com anal dupla bonito é nós mesmos. Você está vendo esse mercado aqui na tela, né? Na realidade, o pessoal não tem nem noção disso, né? É uma pessoa ou outra que está se aprofundando, procurando entender um pouco mais da biologia desse peixe, que já tem noção desse aspecto que é desejável, vamos dizer assim. Mas a maioria não tem noção disso, não. Entendi. A pessoa olha o peixe, achou ele bonito, compra, né? Às vezes o peixe nem está dentro de um padrão legal para a raça, né? Mas a pessoa gostou. Infelizmente, ainda estamos nesse patamar, né? Tá. Então, vamos puxar agora para um público mais seleto, né? Vamos dizer assim. Lá durante a exposição, o que é que pôde notar? A tendência maior para cauda curta ou para cauda nadadeira caudal longa ou nadadeira caudal curta? Eu não sei, parece que tem gente que fala short tail, long tail, né? Mas eu falo curto ou longo, né? Porque nós somos brasileiros, não? O que a gente conversou o que a gente esteve conversando das últimas vezes sobre isso, Minor, é porque a gente tem pessoas que têm peixes de estilo mais antigo, de caudal mais longa, por exemplo, mais véu, e tem raças mais novas com a tendência de short tail. E o que a gente conversou durante a exposição e no processo de julgamento é que não cabe a nós determinarmos uma tendência, se o de cauda curta seria melhor pontuado ou o de cauda longa seria melhor pontuado, porque essa ou aquela é uma tendência mais atual. E sim, dentro do cauda curta ou do cauda longa, a gente julgar simetria, o desenho, como que ela está, a condição da nadadeira e ir para a pontuação. Então, independente se curta ou longa, a gente estava olhando muito mais a questão da simetria, da harmonia do peixe e na questão do nado. Eu achei importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque eu como principiante nos químbios, me assusta um pouco a hora que a gente pega uma desova inteira, uma filhotada de uma desova grande, e a hora que você tira os caudas simples, a hora que tira os que têm cauda torta, os que têm assimetria de cauda, já vai embora assim 70% dos filhotes. A hora que a gente começa aí buscando defeitinho, cabeça, no dorso, dorsal, vai embora mais um tanto de filhotes. A hora que a gente chega, que eles já estão maiores aí, com seus 2, 3, 4 centímetros, que a gente já começa a virar de barriguinha para cima para poder ver se tem anal dupla, e que a gente vai tirando os de anal simples, de uma barrigada de 200 filhotes, sobra 4, 5, meia dúzia, 10, sobra um número muito pequeno de filhotes. E aí eu achei importante essa conversa com o Mauro esses dias agora, porque assim, viu que tem um peixe que está muito bonito, mas é anal simples, deixa ele lá no meio, a não ser que tenha um grupo bem melhor de indivíduos de anal dupla, a gente precisa ir deixando uns backups para poder ter opções melhores de cruzamento na hora da reprodução, né? Exatamente isso. Quando você tem um plantel já bem desenvolvido, né,
tem muitos elementos, ótimo, dá para você fazer uma seleção muito mais rigorosa. Mas, como nós estamos no processo de construção, de aprendizado, de início, né, nesse segmento, a gente tem que ter um pouco de paciência, a gente não pode ser tão exigente, né? E principalmente que, às vezes, você pode ter um peixe, por exemplo, de anal dupla, e o conjunto dele não ser igual ou ser até pior do que um de anal simples. Se você tem todos os outros componentes melhor posicionado, vamos dizer assim, na estrutura do peixe, eu vou usar o de anal simples, não vou usar o de anal dupla. Não tem a menor dúvida quanto a isso, né? Você tem que ver o conjunto todo. E, principalmente, que tem uma outra coisa, né? Porque a maioria de nós estamos no início desse processo, então você compra um peixe, compra outro, e você não sabe exatamente, né, essa linha que esse peixe veio. Como é que está essa linhagem lá no criador de origem? Na maioria das vezes, a gente não sabe nem quem é o criador. Então, já começa por aí. Você comprou o peixe, adquiriu o peixe, porque achou ele bonito, está num padrão legal, você adquire, ok. Só que se você não tem outros peixes aparentados com esse, dessa mesma linha, ao cruzar com outro peixe, que pode estar também bonito, bacana, excelente, mas numa linha totalmente distante, na hora que você cruzar, vai dar um monte de porcaria, não tem saída. Por isso que o trabalho é o quê? É um trabalho de consanguinidade, de endogamia, mas tem que ser bem controlado para também você não desencaminhar o processo seletivo acumulando características que não sejam legais, né? Aí são vários aspectos, porque a consanguinidade também tende a concentrar outros problemas, né? Então, isso que eu ia te falar. Isso que eu ia te falar agora. Porque a hora que você cruza peixes com distância parental grande, corre o risco de sair um volume enorme de porcarias. Mas a hora que você cruza peixes com um grau de parentesco muito próximo também, tem uma tendência enorme de sair um volume enorme de porcaria. Então, quer dizer, é um pouco daquilo que a gente estava conversando, né? O quinguio, diferente do que a gente pensa, não é um peixe que sai todo mundo igual. Eles são indivíduos completamente diferentes dentro de uma mesma desova, do mesmo pai e da mesma mãe. A variabilidade é gigantesca em termos de formato, tamanho, cores. Tudo isso tem uma diversidade enorme, né? Não, hoje mesmo eu me deparei com a situação que eu falei, pô, que sacanagem comigo que esses bichos fizeram. Daquele cruzamento que eu fiz de um olho de bolha com a fêmea albina normal, né? Deu uma filhotada, né? Beleza. Praticamente quase que 100% com dorsal inteirinha, uma meia dúzia de dorsal faltando uma pequena porção. Aí começaram alguns a expressar um pouquinho da bolha. E hoje eu me deparei num tanque que um dos bichinhos, que é o F1 ainda, com uma maior projeção. Eu falei, pô, esse bicho aqui saiu mais acentuado, que eu fui prestar atenção nele, eu falei, filho da mãe. O que teve maior expressão, já de bolsinha a cauda, 3. Passou lá na seleção e eu não vi. É o que saiu com maior expressão de olho, mas a cauda, 1, 2, 3. 3. Não saiu 4 lóbulos. Falei, filho da mãe, pô. O que teve maior expressão da bolsa, a cauda não está legal. Paciência. Não tem saída, gente. É isso mesmo. O processo é lento, né? A gente tem que ter paciência e ir selecionando. E no processo, quando você trabalha fazendo cruzamento com parentesco, com endogamia, você tem que escolher muito bem os exemplares que não apresentem defeitos semelhantes nos dois peixes, porque quando você os cruza, você acentua aquilo. Então, o cruzamento, né, de parentesco como diria a Magda, uma faca de 2 legumes, né? Contribui numa direção, mas pode contribuir em outra. Então, esse é o processo. Por isso que a gente tem que fazer linhas paralelas, né, para cruzamento futuro. Tem que manter mais de uma linha, não tem saída.
Eu acho que vocês têm que fazer umas videoaula para nós, os mais amadores e iniciantes, aprender essa questão da seleção. Acompanho alguns canais ali, aí até o do Butterfly, acho que é um psicultor lá, não sei se é da Tailândia, Indonésia, o tal de Zal, o professor já deve ter visto, que é sobre o Butterfly. Mas isso ia ser legal se alguém daqui, assim, com mais experiência, conseguisse tempo e conseguisse fazer, assim, vídeos explicativos. Ó, essa cauda fica, isso aqui é o ideal, isso aqui não é. Eu sei que quase todo mundo não tem tempo de fazer isso, que está na lida, mas ia ser legal ter alguém que fizesse um material desse gênero, assim, principalmente explicativo, vídeo, imagens, para auxiliar os outros iniciantes, assim como eu. Eu tenho bastante dificuldade. Aí eu vi o Mário falando, agora eu não sei se a minha seleção, que está mais ou menos em 50%. Estou indo para o segundo mês, terceiro deles. Agora eu não sei se eu estou pesando a mão pouco ou se realmente eu estou com sorte, mas eu acho que não. Acho que eu devo estar com a mão meio errada. Esse é o aprendizado efetivo, Douglas. Não tem saída, você tem que vivenciar isso, cara. Você tem que vivenciar. Né? Se não me falha a memória, acho que o Mário uma vez colocou uma imagem de formatos de cauda, que tinha lá as caudas de borboleta. Você lembra disso, Mário? Se foi você que apresentou isso para o pessoal? Sim, vou pegá-la aqui. Porque tem a variabilidade, inclusive, de caudas nesse sentido. O Douglas, a gente sempre fica nessa dúvida mesmo. A hora que você pega e vai com dó, sobra 40%. A hora que você pega e fala assim, agora a faca vai comer, aí sobra 5%. A mão da peneira chega a dar uma tremida assim, para que lado vai, para qual. Mas você sabe o que eu já percebi? Você já deve ter feito poda mexida em canteiro de flores e tudo mais. Quando você faz uma poda que fica só os toquinhos, você acha assim, poxa, acabei com a planta. E é quando ela vai ficar mais exuberante. E a seleção dos peixes é a mesmíssima coisa. Se você não podar as partes fracas, os peixes sem perspectiva, os melhores não vão florescer, eles não vão ter o desenvolvimento pleno e tudo mais. Então, tem hora. É por isso que é bom que no King nasce muito. Eu acho que era esse vídeo aqui que você estava falando, Mauro. Aqui, ó. Não, Mário, não é vídeo, não. É uma foto. Esse vídeo está ok, nós vimos isso, mas é uma foto com os diferentes formatos de cauda de borboleta. Tá. Peraí, que essa aí eu sei onde que ela está. Um minuto aí que eu trago ela. E vai ajudar a clarear para o Douglas, para ele ver a diversidade que tem nesse formato de cauda. Sim. É só uma foto. Essa foto está num artigo, num site, alguma coisa assim, que você havia comentado. Essa aí. Professor Mauro, e os Tossaquim, quando é que eles começam a virar a cauda que o senhor vê que pode ser selecionado para... Porque a cauda é algo assim que eu não faço nem ideia de como é que tem que ser. Olha aí no desenho que você vai ter noção dos tipos de cauda de borboleta. Ok? Tem vários formatos. O do Tossaquim está aí no meio, à esquerda. Então, os bichinhos novinhos, né, quando estão novinhos, lá no início, na primeira seleção que a gente faz lá, tirando aqueles de cauda simples, inclusive, ele tem a caudinha normal. À medida que ele vai crescendo, ele vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E, à medida que ele vai nadando, começa a fazer a curvatura na região, nas extremidades, ali como é que eu vou dizer, no 180 ali da cauda, né? Na região do pedúnculo caudal. É essa variabilidade aí.
Então, observem que tem uma série de morfologias, num dado cruzamento, às vezes aparece 2, 3 tipos diferentes, e aí você tem que começar a direcionar, né? Se for o tossaquim, escolher aqueles que apresentam a característica mais próxima de tossaquim para cruzar entre si. Se quer um borboleta de cauda curta, borboleta de cauda curta, e por aí vai. É esse o contexto. A seleção, nesse estágio aí, é praticamente fenotípica. Não tem muita saída. Olha que a variabilidade é enorme, cara. Aqui nós temos, só aqui tem 9 tipos de cauda diferentes. Uma outra coisa interessante também dentro dessa questão, Douglas, é o seguinte, olhando para essa figura aqui, eu acredito que uma coisa que deve gerar dúvida para você também é, a hora que a gente olha para essa figura, fica parecendo que é muito fácil, mas a hora que a gente olha para o peixe nadando, ele não está bonitinho assim e nem parado nessa posição. Então, eu acho que o grande lance, que talvez isso aqui te ajude um pouco, vamos voltar naquele vídeo ali, quer ver? Talvez isso aqui facilite um pouco. Peraí, deixa eu ver se eu coloco as duas imagens aqui para colocar uma do lado da outra para a gente poder ver as coisas em conjunto. Eu não ando enxergando muito bem, Mário. Eu acho que tu vai ter que mandar uma meia dúzia desses aí para mim ver de perto, assim, sabe? Depois eu te devolvo um dia. Isso é fácil. Isso é fácil. Aqui, ó. Olha para esse peixinho aqui, ó. Peraí. Deixa eu compartilhar o desktop todo, que aí você vai ver a tela inteira e vai ficar melhor de enxergar. Olha para esse peixinho aqui, ó. Esse peixinho aqui, ó, porque como ele está novinho, ele parece que ele está mais para esse aqui, ó. Mas à medida que ele for crescendo, essa cauda, o que ela vai fazer? Ela vai abrir mais as pontas e ela vai virando para baixo. Ela vai fazendo essa curvatura aqui, ó. Então, quando a gente olha para essa figura, fica parecendo que esse peixe aqui não tem nada a ver com esse. Se eles forem do mesmo tamanho, da mesma idade, realmente são situações diferentes. Agora, esse aqui, quando era novinho, começou assim, ó. Ele começou triângulozinho, aí ele foi crescendo e foi virando. Então, é isso que nos falta, é essa prática de saber como que é a fisiologia do crescimento e da formação da cauda. Então, aí depois de um dia que o Mauro me falou pelo telefone assim, Mário, olha para os que têm a cauda em pé, aí olha para esse peixinho aqui, ó. Aí agora, você olha para eles em movimento, aí você já começa a ver diferente. Você vê que esse peixe aqui, ó, ele não vai virar nada. Esse aqui não vai virar nada, está virado para baixo a cauda dele. Aqui está virado para baixo. Aqui, ó, um virado para cima aqui. Ó. Olha esse aqui também. Já começando a fazer a curvinha lá na ponta. Então, isso é o que eu, dessas vezes que eu tive conversando com o Mauro, que ele foi me orientando assim, olha de lado, olha por cima, vê quem está com a... Porque aí é justamente os que, na hora que você olha para ele pela primeira vez, você acha assim, não, esse aqui tem dificuldade de nado, esse aqui é para ser descartado. Não, é esse aí que vai virar o que você está querendo. Exatamente. Eu disse, coitadinho, esse aqui tem defeito. Exatamente. Mas o mais curioso nesse contexto aí, que eu quero chamar a atenção, vocês estão vendo essa imagem do vídeo que o Mário colocou. Olha a diversidade de conformação de cauda entre esses peixes. Olha a variabilidade. Agora, lembrando, esse é o contexto. Agora, lembrando que isso aqui era uma filhotada de 200 filhotes e que esses aqui foram os que foram selecionados, que sobraram, sei lá, uns 25, 30 que deve ter aqui nesse tanque. Então, mas o que eu quero chamar a atenção é para um outro aspecto,
Olha, aí que vem o gostoso da brincadeira. Com essa diversidade toda que nós estamos vendo aí de conformação de cauda, significa que tem uma diversidade gênica muito grande para ser selecionada. E isso é que é o tchan da coisa. Né? Se está expressando num contexto e em outro, tem muitos genes envolvidos aí. Então, tirar aqueles melhores para determinadas características do direcionamento que você queria fazer é o caminho. Tem muito para evoluir ainda. Ou seja, tem muito para caminhar para essa cauda crescer mais, abrir mais. É essa a questão. Isso aqui é o... Bem lembrado. Agora, olha só isso aqui, Douglas. Agora vamos forçar a mão e vamos na faca. Aqui, ó. Esse aqui é descarte. Ó. Ela é torta aqui, ó. Esse aqui é descarte. Esse aqui é descarte. Esse aqui é descarte. Tá vendo aquela tortuosidade ali de um lado só? Aquilo ali só vai agravar, aquilo só vai piorar, aquilo ali não vai consertar com o tempo. Então, na verdade, isso aqui é o resultado de uma seleção de um pouco experiente com dó de selecionar mesmo de verdade. Porque aqui, metade mais ou menos, a grosso modo aqui, ó, mais um aqui que sai aqui também, aqui, ó, cauda torta. É complicado. Não, é paciência. Não, mas aí por isso é que é importante aquele comentário que a gente fez na hora da questão da cauda simples e da cauda dupla, porque por que esse grupinho está junto ali? Esse grupinho está junto porque ali eu estou olhando um conjunto, ali eu estou olhando a projeção ocular, eu estou olhando a anal dupla, eu estou olhando a cauda e deixa uns ali com cauda mais ou menos, porque desses de cauda mais ou menos saem filhos de cauda boa lá na frente. Pode diminuir o percentual, mas saem. Então, exatamente isso. Tem que segurar o grupinho um pouco, que é para poder deixar aí para jovens matrizes e reprodutores, viu que eu não esqueci mais não, né? Tem que deixar aí para reprodução, para poder saber assim, e aqueles que vão acasalar e que a gente vai conseguir produzir descendentes, porque se a gente for muito criterioso lá na fase inicial e deixar só um indivíduo, dois lá na frente, deu uma zebra qualquer, morreu aquele, morreu a linha. Acabou. Exatamente. Não, eu ia dizer para o Douglas, pelo menos quando eu criava a beta, o limitante era o espaço. Não era assim, quantos eu vou deixar, é quantos espaços eu tenho. Ó, tem espaço para mais 10, procura 10 bom e o resto vai tudo embora. Eu estou tentando fazer um milagre aqui da multiplicação do espaço. Mas o espaço que é o negócio, porque se você tem lugar para 10 peixes, você vai ter 10 peixes. Mesmo que nasça 1000. Não tem como fugir disso aí. O tamanho do peso da mão é o tamanho do espaço que você tem. Se você tivesse 200 mil litros d'água aí, dava para deixar mais peixe. Não, mas aí você vai para o remanejamento, né? Porque isso eu tenho feito isso aqui numa prática constante. Então, por exemplo, onde eu estava com os tanques, que estavam os times de reprodução, eu fui desmanchando os tanques de time de reprodução à medida que eu já tive desova desses peixes, e tem lá uns 3 tanques só de macho e tem uns 2 tanques que só tem fêmeas. Com isso, eu abri um espaço enorme, porque lugares onde tinha 3, 4, 5 peixes, agora ficaram 12 juntos para lá, 15 juntos em outro tanque, e abriu um espaço enorme. Então, assim, você vai dando uma remanejada e a coisa vai ganhando outras arquiteturas que facilitam um pouco para poder abrir um pouco de espaço. Tem como voltar aquela ilustração do butterfly? Dentro de todas essas figuras aqui do butterfly, né? Eu tenho percebido que não tem assim uma divisão clara, né? Não está bem claro uma divisão entre lobo inferior e lobo inferior e lobo superior da cauda. Aí eu penso assim, essa é uma característica de todos os butterflies, né?
porque você não vê, a exceção desse último aqui, o short-tail, né? Você vê uma leve assim, diferenciação entre lobo inferior e lobo superior da nadadeira caudal. Eu fiquei pensando, será que o fato do peixe ter essa nadadeira assim, sem essa divisão de lobo inferior e superior, será que já não seria um item a ir selecionando para chegar nesse butterfly e quem sabe até no Tosaquim? Vamos ouvir o comentário do Mauro ali, mas eu acho que aqui nos butterfly, inclusive o conceito do que é o lobo superior e o que é o inferior, fica tudo invertido, porque diferente das caudas duplas normais, onde a parte central aqui é mais alta, nos butterfly a lateral é que está para cima. A lateral que sobe. Exatamente isso aí. Observa que a imagem está colocada num plano. Você pensando num plano único, né, visto de cima. Mas quando você vê o peixe lateralmente, esse, por exemplo, o trapézio, se você pensar na cauda dele, ela está assim, ó. Não sei se eu estou conseguindo demonstrar para vocês. Estou enxergando. Isso, ok? As laterais, as extremidades laterais estão levantadas. Ao passo, por exemplo, que esse que tem embaixo à esquerda, o short tail, ela está num plano só. Eu tenho um peixinho assim, inclusive. Está num plano, estou olhando, está retinho na linha da coluna dele, a caudinha aberta, assim, direto. Então, tem ângulos diferentes nisso aí, é um desenho mostrando uma... Agora, essa questão que o uma visão, né? Essa questão que o Minoro está trazendo é uma questão interessante, né, Mauro? Pelo seguinte, porque nessa ilustração aqui está um modelo, o outro modelo. Agora, o que ele falou é que é um negócio que é o que deixa a gente louco, né? Porque entre um e outro tem em todas as posições aí, no degradê de um até chegar no outro, tem exemplos também. Então, exatamente. O processo de seleção ele fica extremamente mais complexo, mais rico e aumenta as suas possibilidades. E foi isso que o Mauro estava querendo dizer na hora que a gente estava olhando ali para o vídeo dos albinos, é que a partir de uma mesma desova de irmãos, eu posso tomar direções completamente diferentes em termos de processo de seleção. E formar linhas diferentes que poderão ser mescladas no futuro para qualquer eventualidade, porque está dentro de um pool gênico comum. É essa a questão. Uhum. Por isso mesmo que o que acontece é que quando você vai trabalhar na seleção de uma determinada raça, normalmente, né, o criador se dedica àquela raça. Ele não cria oranda, aranchu, olho de bolha, miracel. Não tem como fazer tudo. Pô. Você não tem como acompanhar tudo. Então, você tem que escolher dar prioridade para um ou outro. Se tiver espaço, você faz mais de um. Mas tem que ter espaço, senão fica impossível. Impossível. Dentro de uma única raça, você já tem uma variabilidade tão grande. O que você vai escolher? Aí você tem que direcionar, não tem saída. Mas tem mais uma alternativa aí que você não colocou como possível, porque uma questão é espaço. E a outra questão que aumenta o espaço também é ter amigo. Certamente, certamente. É isso que a gente faz. Essa é a nossa proposta. É isso aí. Ué. Já que a gente o espaço é limitado, a gente tem muito amigo. Então, a gente espalha e depois a gente tem opções de cruzamento com grau de parentesco que vem lá de trás, né? Mas só que a gente cai na mesma realidade. Tem que ter amigos que têm opção de espaço. Não tem muita saída, gente. Mas é isso aí, o caminho é esse mesmo. E fazer esse trabalho conjunto, porque é a medida de segurança, né? Uma medida de segurança para a gente, para não perder um trabalho, às vezes, de um bom tempo. Não, dupla, para simples.
tem alguma função para o peixe, realmente, de nado? Auxilia em alguma coisa? Alguém sabe? Ô, Douglas, eu vou te falar que o que eu já aprendi foi olhando para a prancha de surf. Porque o que eu já vi foi que prancha de surf com uma quilha só é mais rápida e é mais instável que a de 2 quilhas. Então, eu acredito que deve fazer alguma diferença Boa analogia. Boa lá para o analogia. peixe, sabe? Mas é o limite do que eu consigo enxergar. É o contrário, né? Dificulta o peixe. Você pega o peixe que tem uma caudal simples e uma anal simples, nada muito melhor do que os outros, né? Mas a gente não cria campeão de natação, a gente cria outros critérios, né? Inclusive, os primeiros peixes que são descartados são os que estão, e são os que são maiores, são os de cauda simples, né? Que é os que comem mais porque são mais rápidos. Exatamente. E se não descartar eles, perde os outros, né? Eu acho que isso aí tudo que tá sendo dito, o Fábio, corrobora muito com o tema que você havia sugerido da questão da escrituração zootécnica, de como que... Porque você vê que o Mauro voltou ali, tocou umas 2 ou 3 vezes ali. Se a gente não sabe a origem, se a gente não sabe de onde que veio, se a gente não sabe detalhes do criador, a gente vai na caixa preta. E aí vem a questão da documentação para isso aí. Então, acho que você podia... Você queria era colocar uma sugestão do que você está imaginando, ou você queria era colocar... Não, eu queria mais era ouvir como, vamos dizer, um rumo, né? Porque eu não tenho uma ideia assim de como começar. Tipo, ó, eu tenho aqui os que vieram num lote dos que eu chamo de Apache, os que vieram de um lote do Seibum e os que vieram do Sakai. E tem alguns que veio do Ederson. Isso, vamos dizer, é o máximo de detalhe que eu sei deles. Mas eu entendo que tem que ter mais detalhe do que isso, pelo menos nas próximas filiações, né? Ó, é o peixe número tal que veio do Sakai, que era tal cor, tal formato de rabo. Esses quesitos que eu penso, o que é vantajoso armazenar em fichar os peixes? Nisso aí, acho que eu posso te falar um pouco, porque de cara você está querendo ir lá para frente, querendo saber mais detalhes, e se você conseguir saber em 2025 isso aí que você acabou de falar, que você sabe hoje, você já vai dar um grande salto, porque a grande questão não adianta querer escarafunchar e ir em detalhes que depois você não vai ter utilidade, você não vai conseguir concluir nada com algumas análises e alguns levantamentos. Então, o que eu tenho trabalhado é o seguinte: isso que você acabou de falar, esse aqui veio de tal lugar, esse aqui veio de tal lugar, esse aqui, nessa data que veio, estava desse jeito, e esse aqui, nessa data que veio, estava desse jeito. Ou seja, não se preocupe em detalhar mais, preocupe-se em registrar o que está na sua mão, porque isso que vai mudar fenotipicamente com o tempo, diferente um pouco dos betas que você tem histórico, que apesar de que os betas hoje também, os mármores, estão a mesma coisa que os quínios, né? Os mármores são mutantes também. Mas a grande questão é qual forma que a gente vai conseguir organizar essas informações. Eu havia comentado com vocês no ano passado que eu estava com um desenvolvedor que a gente estava fazendo uma aplicaçãozinha via web para poder arquivar o vídeo e um histórico dos peixes, data de nascimento, uma descrição, coisa mínima assim, mas com aquele negócio
de uma demanda muito, muito acelerada pelos programadores, o menino foi embora para os Estados Unidos e abandonou o projeto. Então, eu comecei a conversar com o outro para ver se a gente consegue resgatar esse projeto. Do que eu tenho feito hoje, eu tenho feito isso aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui que eu vou te mostrar. Se alguém tiver alguma colocação enquanto isso aí, aqui, ó. Eu vou abrir esse aqui, que aqui vai dar para poder te mostrar para vocês o que eu estou tentando fazer, tá, gente? O que eu estou tentando fazer é isso aqui, ó. O que eu estou tentando fazer é pegar do que eu vou filmando dos peixes. Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui são os demequins que eu usei nos cruzamentos agora. Peraí. Primeira coisa, o que são esses códigos aqui? Ó? Esse aqui é um demequim que veio do Mauro, é uma fêmea 01. Esse aqui é um demequim que veio do Mauro, que veio do Sakai, é um macho 01. Esse aqui é um demequim não, esse aqui, o macho é esse aqui, essa aqui é a fêmea, e aqui são mais 2 machos, um black e um ceibum que veio do Mauro. O que eu andei fazendo foi isso aqui. Isso aqui é vídeo que está no YouTube, mas está no YouTube, não está publicado, está não listado. E o meu objetivo com isso aqui é fazer um registro dos peixes nessa data aí. Então, nessa data, eu fiz uma filmagem por cima e depois, mais na frente do vídeo, eu fiz imagens laterais dos peixes também, para poder guardar um registro desses peixes nessa data. Como que eles eram? Eles eram desse jeito aí nessa data. E agora eu tenho feito alguns vídeos dos filhos desses peixes. Ali era a imagem lateral daquele black, agora é ele por cima. Esse peixe aqui, especialmente, o que eu estou querendo com ele, eu estou querendo esse globo ocular grandão, apesar de ter um pouquinho, uma ligeira assimetria entre o lado esquerdo e o lado direito. O que eu estou querendo é aquele globo ocular bem mais externo, igual aquele black tem, igual esses peixes aqui também tem. Então, essa foi a maneira que eu encontrei porque no telefone não adianta eu ficar assim, não, eu filmei e está guardado no meu telefone. Daqui 2 anos eu não acho isso de jeito nenhum. Então, eu crio um código para os peixes, e o código ali é da minha cabeça ali, mas aquele código é o que vai para a minha planilha. O pai é o DMF01, M01, a mãe é o DSF01. E aí, com isso, eu consigo localizar dentro do vídeo e consigo localizar na planilha qual foi o cruzamento, qual foi a data e tudo mais, e consigo também ir colocando outros registros desses peixes para frente para poder depois localizar isso aí. E aí depois dá para a gente poder fazer hiperlink, né? Que é colocar nenhum vídeo referenciando aos filhos desse peixe, estão nesse vídeo, nesse vídeo e nesse vídeo. Na verdade, tu pode inserir na planilha e aumentando ela e inserindo os links de cada vídeo, né? Bem interessante essa ideia. Porque daí tu põe o link lá do YouTube, que está no teu canal privado, o YouTube permite, e é isso aí. E aí tu não perde o registro. Porque não adianta, celular a gente pode ter problema, pode alguém entrar, pode apagar da nuvem, tudo é possível, né? No YouTube é mais difícil. Não, e quando você tem 3 peixes, meia dúzia de peixes,
é uma coisa, porque eu olho para o vídeo daqui 2 anos e lembro assim, esse é aquele peixe que eu usei para fazer, que eu cruzei com aquela fêmea que tá. Agora, quando você tem volume maior, a cabeça você não consegue organizar isso tudo e aí você começa a se perder. E isso me ajuda demais, porque essa é a mesma sistemática que eu uso nos GUPs já há uns 10 anos, e isso é que me ajuda a orientar os cruzamentos. Então, o mundo ideal seria o menino do aplicativo que a gente estava bolando e que eu quero resgatar esse projeto. Na falta do app especializado para isso, aí a alternativa que eu busquei foi levar essas coisas para o YouTube para poder fazer desse jeito aí. Então, no caso, esse que foi mostrado é a geração parental, né? Aí, a geração F1, para que não se perca a origem dos pais, né? A origem o parental, tem uma outra nomenclatura ou não? Como é que se está fazendo? A cada filhotada que nasce, a cada desova, essa desova ganha um código, que é a junção do pai com o da mãe aqui, e 01 se for a primeira desova desse casal, 02, 03 e assim sucessivamente. Só que eu não estou conseguindo, eu não tenho tempo para poder fazer isso de tudo, não. Então eu vou pegando o que me interessa mais e onde eu sei que vai ter muita mutação, ou de cores ou de formatos, para eu poder registrar alguns momentos. Não, por exemplo, assim, aqui veio uma linhagem do Sakai. Aqui veio outra linhagem do Sensei Mauro, certo? Uhum. Sigla da F1 desses aqui seria SS ou SM, sei lá, né? Para poder saber quais eram a geração parental. Aí, digamos, eu tenho o F1 aqui, mas eu importei um material, digamos, né? Foi possível importar material lá do Sudoeste Asiático. Importei material lá do Sudoeste Asiático e esse material eu quero cruzar com o meu aqui. Com o meu F1 aqui, obter um F2 aqui, nacional, vamos dizer assim, né? Um nacional de origem importada. Então, eu fico imaginando como que seria essa codificação, né, para ir marcando todos eles e não perdendo o histórico, né, a origem, né, toda a escrituração lá. Essa é a geração parental, essa é a geração parental importada, essa é a geração F1, essa é a geração F2, né, e assim por diante. Porque eu imagino que lá para o futuro a gente vai cair nesse mesmo modelo que a avicultura industrial faz e a piscicultura industrial está fazendo, que é aquelas 8 linhagens parentais, né? Que aí vão cruzando entre si, consanguíneo, até que chega lá no final você tem um produto quase híbrido de tanta distância que tem entre as linhagens parentais, né? Então você tem um cruzamento de todas elas. Eu fico imaginando a gente montar uma árvore genealógica mais ou menos nesse sentido aí. Mas não tem dificuldade não, Minoro, porque essa planilha aqui ó, é onde essas coisas são acumuladas. Ó. Eu estou pegando o exemplo dos GUPs aqui, porque eu estou pegando um exemplo onde tem um volume bem maior de informações, sabe? Sim. Aqui, ó. Agora, Mário, eu quero que tu explique uma coisa. A planilha é fácil de ajeitar, mas e o espaço para separar todos esses peixes? Pois é, aí são elas, né? Mas o que eu procuro fazer é isso aqui, ó. O código aqui do grupo que nasceu a partir do pai e da mãe. Essa coluna aqui é o pai, essa coluna aqui é a mãe. Eu nunca digito esse número aqui para evitar erro de digitação. Então, assim, para eu poder colocar esse pai aqui, que é o BRS 007, eu copio ele daqui, ó. Ele nasceu uma hora, então aqui ele era filhote quando ele nasceu, em fevereiro de 2020,
em junho de 2020, ele já era pai de uma filhotada aqui. Então, esse é o jeito que eu vou fazendo isso aqui. Mas isso aqui é dos GUPs. Aqui, ó, isso aqui, deixa eu ver aqui. Está na linha 1249 ali. E a mesma coisa eu vou fazendo agora para os quinguios. Só que os quinguios têm uma linha de cada um, porque é 2 linhas de alguma coisa aí, que é muito pouco ainda. Eu peguei esse aqui para poder te mostrar que, assim, desse jeito aqui, ó, eu coloco, então, aqui, ó, esses peixes aqui, ó, PMN, é um platino mosaico que veio do Nilo. Esse aqui é o macho, aqui é a fêmea. Eu coloco. Quando são os pais que vieram de fora, eu mantenho esse nome aqui. E, a partir daí, é que começam a entrar os filhos aqui a terem um código próprio para eu poder localizar esses históricos. Então, está meio trabalhoso, mas, assim, qual que é o conjunto que eu queria levar para um aplicativo? Essa informação que está na planilha, o link dessa planilha com o número do aquário, onde que esses peixes estão, isso está no meu caderno, que é o meu mapa que fica lá dentro da estufa, e ainda falta o vídeo e foto dos peixes. Isso precisaria estar tudo junto num lugar só. E aí um aplicativo aí, acho que ele seria extremamente útil. Observem que aí está o trabalho e principalmente a paciência. A gente tem que registrar. Gente, na realidade, nós aqui no Brasil, nós não temos o hábito e o costume de fazer registro, né? E para quem vai trabalhar com processo de seleção, não tem saída, você não tem memória para guardar tudo isso. Então, isso que o Mário demonstrou aí, como ele está fazendo, ele está num nível de sofisticação bem maior do que eu, né? Eu tenho as minhas anotações, eu tenho um caderninho onde eu anoto cruzamento e tal, e pronto, né? Faço um videozinho do macho, da fêmea, faço uma pastinha para ele, que eu não transito nesses negócios de nuvem, eu não estou tão aéreo assim, né? Sacanagem. Então, é importante que se registre. Se a gente não registrar, a gente não tem controle depois. E não tem memória que consiga trazer tudo, a hora que você precisar, voltar lá. Então, como nós estamos no início, como o Mário falou, tem 2, 3 linhas de quinto. É isso aí mesmo, nós estamos começando. Mas vamos começar a registrar, porque daqui 4, 5 anos, nós vamos ter uma quantidade de linhas talvez maior até do que dos grupos. Porque o Mário está migrando, tá? A sacanagem. Está migrando. Daqui a pouco os aquários de grupo vão ter tudo para filhotinho de king. Sacanagem, sacanagem. Ele está fazendo uma estufa nova só para king. Porque haja espaço para separar os bichos. E tem que ser separado, tem que ser registrado. Não tem saída. Não tem cabeça que consiga memorizar tudo. Então, o registro é fundamental. Aí, Minoro, agora eu vou te mostrar a etapa 2. Ali eu mostrei o vídeo com os pais. E aqui agora, daqueles peixes ali, dos demequins, do sakai ali, ó, que são cálicos, saíram 3 colorações nos filhotes. Esses filhotes cálicos, que foi esse vídeo que eu coloquei até lá no grupo, e aí eu quero ver quais são as evoluções aí para frente, e esses aqui são irmãos daqueles ali, ó. Nasceu todo mundo junto. Aqui tem os blacks, e eu separei alguns cálicos aqui, ó, principalmente só porque ele tem só o olho preto. E agora, esses aí são filhos daquele pai e daquela mãe lá. Agora é acompanhar isso aí. Esses peixinhos aí estão com 70 dias, 60, 70 dias, eu acho. O dia que eu filmei, isso aí já deve ter umas 2 semanas. E aí filmando os bichos e registrando. Esse aqui é aquele lá, esse aqui é aquele, tal, tal, tal. E tem mais um aquário que eu não filmei, que é um aquário só de cálicos.
mas cálicos desde pequenininhos assim. Agora, eu estava falando sobre isso com o Mauro. Obviamente, teve a seleção influenciou em alguma coisa em termos das proporções, mas desses filhotes aí tem 3 desovas de Demequins que vieram do Sakai. No final aí deve ter uns 10 black, uns 30 ou 40 cálicos e uns 60 ou 70 cálicos, mas não cálico que começa vermelhinho e branquinho desde pequeno, esse cálico que começa selvagem assim, ó, e que depois vai mudar de cor. Acho que eu não tinha te mostrado esse vídeo aqui, não, Amauro. Aqui são filhotes black dos Demequins, e eu separei alguns aqui que parece que eles vão ficar só com o globo ocular pretinho, sabe? E me lembrou um dia desses aí, acho que o Fábio que colocou uma imagem de um peixe só com o globo ocular azul. Eu não lembro que cor que era, mas se não me engano era azul mesmo. E aí foi o dia que eu filmei esses peixes, foi o dia que o Fábio colocou aquela imagem. Que eu olhei assim e falei assim, poxa, eu acho que esse peixe aqui arrisca ficar assim no futuro. Deixa eu filmar enquanto é novo para ver como que vai ficar. Eu ainda não tinha visto esse não, mas está bem interessante. E aí, por isso é que de vez em quando eu coloco lá alguns vídeos lá no grupo lá, mas são os peixes na hora que eu estou alimentando que eu falo assim, deixa eu registrar esse momento aqui, deixa eu registrar esse momento. E foi por isso que eu peguei e pensei nessa questão do YouTube, para poder ir colocando esses bichinhos em algum lugar ali, porque senão depois eu vou ter uma certa dificuldade de encontrar e de reorganizar essas informações. E foi no mesmo dia que eu fiz aquela outra imagem, Mauro, da questão dos cálicos. Eu não estava enxergando direito se tinha escama transparente ou não, foi por isso que eu dei o zoom. E aí eu falei assim, não, com o zoom aí deu para ver, não, são escamas transparentes mesmo. Exatamente. Ajudou, atrapalhou ou gerou foi mais dúvida? Não, não ajudou. Na questão assim, eu tô aqui pensando, seria uma letra dizendo a origem, uma letra dizendo cor, uma letra dizendo se é Demequim, se é Oranda, se é Aranchu, e que outra coisa caberia no nome? Cara, com as ferramentas que a tecnologia nos dá hoje, porque no caderno a gente ia ter que lembrar qual código que eu usei. Hoje isso aí está muito fácil, porque você pega e faz uma tabelinha do lado e coloca assim, eu vou usar o código tal e coloca um texto do que é, e com um Ctrl F lá você acha tudo e resolve tudo. Então, hoje eu acho indiferente, eu acho que é assim, a maneira que você... Não tem certo e errado para isso. A maneira que você sentir mais facilidade, mais confortável para você, é o jeito que você tocar, está tudo certo. O importante é que registre. O importante é não que deixe de registrar, porque depois não vai ter memória, não vai ter lembrança. Porque às vezes eu penso assim, é melhor ter dado assim, meio gordura, do que não ter dado, né? Tipo, formato da nadadeira, se você conseguir salvar de cada peixe, né? É interessante, mas não tendo também não é tão ruim, né? Exatamente. O negócio é que você vai chegando num nível de complexidade. Tem um gráfico isso é lá na área lá do Douglas, né? Tem um gráfico na tecnologia da informação que é o seguinte, né? Quantidade de dados e custo de obtenção, e você tem que saber até que ponto que vale a pena ir detalhando e ir juntando mais dados, porque chega uma hora que você não vai ter nada para fazer com isso. Então, o critério que eu procuro usar é o seguinte, eu não registro nada que eu não saiba o que eu vou fazer com isso ainda. E com isso, é claro que eu posso estar errando e perdendo algumas coisas, tá? Não estou dizendo que está certo, não. Mas é porque, como eu não dou conta de ficar acumulando muita coisa a mais,
eu tenho que escolher algumas. Então, eu escolho o que eu tenho certeza que eu preciso. Disso eu preciso. Então, isso é o que eu faço. A minha planilha é mais simples, como eu não tenho tanto espaço para separar os peixes. Discutir hoje, tem formato de cabeça aí ou não? Não tem, não. Tem. Podemos incluir? Porque a gente falou de anal, a gente falou de caudal, e o Caudal. formato da cabeça. Mas, às vezes, assim, aquele formato de cabeças meio assim, né? É cabeça feia, né? Não tem como negar, isso é feio. É feio. Mas o restante, o corpo, o nadadeiro, não sei o que, é bonito, aí você acaba segurando ele, né? Tá mais harmônico e tal, você acaba segurando ele, às vezes até para o reprodutor, né? E eu tenho notado, assim, os peixes que têm a cabeça mais reta, parecendo a cabeça de landrace, né? Esse porco landrace, a cabeça parece que é mais bonita, né? Ela tem uma aparência mais bonita. E só que às vezes tem o restante lá que não colabora. Às vezes o formato da cauda não ajuda, a nadadeira dorsal ela tomba de um lado ou tomba de outro, né? É muito débil, né? Aí você chega lá no pedúnculo, o pedúnculo da cauda lá, você nota que é meio fraquinho também, né? E tal, mas isso faz parte das nossas lutas aí para ir selecionando e eliminando essas coisas, características indesejáveis, né? Só que a cabeça é algo que já vem de frente, né? Para você, assim, aí você olha assim aquela cabeça, pô, não tô achando muito legal essa cabeça, aí acaba não escolhendo aquele peixe, ou acaba, se você estiver julgando, você acaba penalizando, né, esse peixe, né, que está com a cabeça mais curva. Aí eu penso assim, a tendência para Rio King, né, para King e o Rio King, é uma cabeça mais reta, né? Cabeça mais do tipo de landrace, não é a cabeça meia curva, né? E uma cabeça assim, se fosse meia curva, acho que seria até dos Demequim, né? Porque a hora que o olho vai saltar, a cabeça sofre uma deformação ali, imagino eu. Né? Não sei, não sei se isso é coisa que eu estou elucubrando, né? Ou se tem algum sentido nisso que eu já andei observando, né? Em alguns peixes, né? Que eu venho observando assim desde filhote, né? Tá? Embora eu não tenha conseguido chegar fazer um demequim adulto, né? Eu tenho assim feita a reprodução, chega até num determinado momento ele vira alimento de bem-te-vi, né? Tem ocorrido dessa forma. Infelizmente tem meu sócio lá que gosta, eu não sei, ele gosta desses pretinhos e chocolate, ele gosta, não sei por quê, né? Cálico ele não vai muito em cima, mas chocolate e preto, eles são marcados. Quem é que não gosta de chocolate, né? Chocolate acho que deve ser porque é muito gostoso, né? Na realidade, nós temos que pensar em termos de padrão de cada raça, né? Quando a gente pensa na morfologia, né, na anatomia craniana do peixe, tem que se reportar a raça, né? De acordo com cada uma das raças, tem alguma caracterização diferenciada. E é isso que a gente tem que acompanhar. Por isso, a gente vem discutindo essas questões de características. E eu acho que, para frente, o Mário, embora... Né, então, a gente poderia começar a pensar em termos de construir, né, imagens, protótipos, vamos dizer assim, de padrões. A Rosana já fez isso há um tempo atrás, né, foi muito legal, por sinal, e a gente começar a definir um pouquinho mais isso para ajudar a direcionar o pessoal. E eu acredito que a Rosana possa dar uma boa contribuição. Como disse, ela reclamava, você faltou a reunião, foi voto vencido. Nós te elegemos. Eu acho que esse vídeo aqui pode ser que nos ajude um pouquinho nessa questão que o Minoro está trazendo. Isso aqui, ó,
essa aqui foi a minha principal razão de descarte nesses peixes aqui, Minor. Olha aqui, olha, essa aqui é um extremo. Espera aí, deixa eu voltar ele ali. Aqui, ó. Esse peixe aqui é um extremo. Acontece que entre ele e a cabeça perfeita tem de tudo. Tem de tudo, e a hora que a gente for tirando... Então, aqui, ó, olha esse aqui, ó, que além da depressão atrás da cabeça, depois a cabeça é redonda. Então, esse aqui é uma filhotada antes do descarte. Disso aqui, que tinha centenas aqui, acho que sobraram uns 20 peixes ou 30 peixes. Aqui, ó, descarte aqui também, ó, tudo descarte. Ó, tudo descarte. Então, a esse prestar atenção, tem um aqui. Opa, esse aqui que está subindo, já não. É só que agora a cabeça já não está. Opa, mas apareceu outro ali que está com a cabeça bem do estilo de cabeça de landrace, né? De porco landrace, da raça landrace. Eu imagino que esses peixes aí são cálicos, né? Sim. E oranda ou não? Oranda. Oranda, né? Oranda. Menor, que raça é essa? Landrace? Eu não É, faço a nem raça... ideia do que tu esteja falando. Não, a raça de porco. É raça de porco. Tá! Não é que eu misturo uma Ele coisa. acha que tá falando só com o veterinário aqui, né? Pois Esquece que tem o Douglas da vida, da TI. Desculpa aí. Às vezes a gente mistura raça de porco com raça de peixe, aí acaba saindo essas pérolas, né? Então, por exemplo, se pegar esse peixe que está o último aqui do lado direito, né, para minha tela aqui, lado direito inferior, ele tem uma cabeça assim que aparenta ser mais harmoniosa, né? Ao lado que esse peixe aqui, que está mais próximo aqui do Sensei Mauro, ele já tem sei lá, uma cabeça mais infantil, né? Uma cabeça assim meio curvada. Então, nesse lote aqui, ó, tipo a cabeça desse aqui, talvez seja. Aí, ó. Esse é bonito para mim, né? Esse aqui é o que se aproxima mais de uma cabeça desejável, né? Os outros aqui, todo mundo, ó, todo mundo. Antes de todo mundo, cabeça meio arredondada, né? Parece tapa parece tomar um tapa na boca e o negócio entrou, né? Ficou meio curvado, assim. Exatamente. Por isso é que, assim, a questão da... Agora, tem um outro vídeo aqui também, coloquei mais um aqui para te mostrar, ó, porque aqui agora você falou dos Rio 15, aqui agora são Rio 15. Aí, ó. Os Ryukin aí, como que a cabeça é tudo mais assim, cabeça mais reta, vamos dizer, né? Sim. Esses peixes aí, não sei se vocês estão vendo aí, mas isso aí tudo é descarte por causa do problema Do opérculo, né? Esse aí é um aquário de descartes. Uma pena que parece que a caudal e dorsal tá bonita, né? Mas esse opérculo aberto aí fica, sei lá, parecendo que alguém arrancou algum pedaço ali, né? Ele ficou aparecendo aquele negócio vermelho. Tira a beleza, né? Acaba tirando a beleza. Tira a beleza. Mas até que dos Ryukins, como essa cabeça desse albino aqui, então, essa aqui é muito feia. Esse aqui, ó. Sim. Tá. Porque ele tem problema na cabeça e no opérculo. E não tem anal também, não. Não tem nadadeira anal. E aí ele responde até a dúvida lá do Fábio, ó. Porque, assim, é a prancha sem quilha. Esse peixe aqui, ó. Sim, sim. Olha a hora que ele sair nadando aqui agora, você vai ver o peixe sem anal, como é que ele fica. Olha o nado dele. É rápido, mas não tem direção. Não, ele sai meio... Sai meio trombando tudo. A ausência de nadadeira anal é um defeito bem recorrente em king, tá? Eu acredito que seja em função exatamente dessa mutação, da bifurcação da espinha, né?
é muito frequente a ausência de unmounting. Foi legal a gente conversar um pouco aí sobre essas questões de herança genética, variabilidade e seleção, tanto de cauda, nadadeira anal, essa questão de cabeça também que o Minoro trouxe, esse é um negócio importante, porque eu estou achando muito legal isso tudo que a gente fica conversando, porque a hora que a gente está olhando para os peixes, isso tudo volta na cabeça da gente. Lembrou de olhar isso? Lembrou de olhar a cabeça? Olhou para o pedum? Olhou para a anal? E aí a hora a gente passa a olhar para o peixe de uma forma mais rápida e olhando o conjunto de forma mais completa, né? Ô, Sérgio, você podia colocar a questão da adaptação aí para qual banda que você queria levar a conversa e a gente vai para ela. Bom, a questão da adaptação, né? A gente tem falado muito aí, principalmente o Fábio, com toda essa questão de aquaponia, e o pessoal que tem uma água mais, vamos dizer assim, mais limpa, mais bem tratada, né? Vamos dizer assim. E quando você traz esse peixe e tem uma biologia bem mais complexa, esse peixe adoece com uma facilidade muito grande, né? Então, a gente... Essa é uma questão que veio, por exemplo, os peixes que vêm do Sakai, né, tem vive lá numa água verde, né? E quando chega, às vezes você tem uma água bem mais limpa, eles se adaptam até melhor, né? Quando você tem um peixe criado no ambiente com biologia mais complexa, quando você traz uma água mais limpa, né, mais bem filtrada, e aí você ele não sente tanto, mas o inverso é problemático. Às vezes você traz um peixe de uma água limpa e põe no seu aquário, você vê que ele sente. Aqui em casa, por exemplo, eu procuro ter uma água mais verde, né, então, quando eu trago peixes desses lugares, eles sentem mais. Então, essa é a questão, né? A questão de colocar no hospital, né? Não no hospital, né? No aquário, quarentena, né? E o que tem que ser feito para ele se adaptar, e colocando um pouco de água do seu aquário, como é que seria esse processo de adaptação? Bom, acho que a primeira questão aí é, então, assim, o peixe de CFU baixa, ele tem dificuldade de adaptar em ambiente de CFU alto, né? E CFU é a unidade formadora de colônia, é zoológico com maior diversidade ou zoológico com menor diversidade. Ao contrário, o peixe de CFU alta, ele tem facilidade de se adaptar em ambientes de CFU baixa, né? O que a gente já viu a esse respeito aí é a questão de ir adaptando e misturando percentual de água. E aí vão ter assim, receitas diversas, né? Mas com o passar dos dias e misturando um pouco de água. Não sei se o Mauro teria alguma coisa aí para acrescentar nesse sentido aí, Mauro. Não, só para incluir que às vezes pode a gente achar que é uma questão de CFU, e eu estou passando com um problema com uns peixes que vieram, uns filhotes que o Ederson deu uma redada lá e mandou para mim, tá? Descendentes lá dos Oranda Thai. E aqui a mortandade deles está bem alta, tá? E no caso, assim, eles pegaram um estresse que eles ficaram um dia a mais por conta do feriado, tá? Então, acredito eu que não seja CFU, porque eu coloquei eles numa quarentena com água nova, tudo zerado. Não coloquei nenhuma esponja que eu já tivesse utilizado, nenhum filtro de esponja já tivesse utilizado e não tivesse higienizado. Então, isso é uma coisa que talvez a gente tenha que cuidar, que não é nem uma questão de CFU. Aí pode ser uma questão realmente de um estresse que o peixe passou, alguma coisa assim. Acho que a gente tem que cuidar nesse sentido. A gente já falou, eu nunca tive problema também com os peixes lá do Sakai, que porventura vem através da Simone, né? No caso para mim, e a gente tem relatos do pessoal que adquire peixes muitas vezes do Fuji
que são de um CFU baixo e a gente tem geralmente um CFU alto e é bem complicado assim se tu realmente não fizer a coisa muito bem, mesmo colocando em tudo zerado, tem que ir sendo bem devagar, senão a coisa não flui. Só para complementar aí. Eu vou acrescentar mais uns pontos que a gente tem que analisar nesse processo. O Mário já pontuou a questão da CFU, que é um aspecto relevante, sem dúvida, mas tem outras coisas que se somam a esse processo. Um dos questionamentos que foi apresentado anteriormente, a questão de colocar os peixes numa água verdinha, estava bonitinho e morreu tudo. Bom, então nós vamos começar lá no início da história. Toda vez que receber um peixe novo, o ideal é que o coloque numa água nova, onde não tenha toda essa biologia do sistema, recebê-lo, deixar em quarentena e depois ir mesclando a água do seu sistema para que esse peixe possa gradativamente interagir com essa nova biologia. Esse é um aspecto. Beleza, esse é um procedimento que nós já conversamos anteriormente, e isso já foi apresentado, tem procedimentos para isso. Quando a gente tira uma filhotada e leva para um ambiente de água verde, aí tem outras implicações. Eu estive conversando isso com o Mário, inclusive, que, na realidade, quando você pega um ambiente aquático que tem um grau de eutrofização, não levando em consideração a questão de CFU. Né? CFU é um aspecto que nós discutimos bastante. Mas, considerando que existe uma população algal, quando o ambiente é influenciado pelas condições externas de temperatura, luminosidade e um bom desenvolvimento de alga, que a água vai ficando verdinha, o ciclo diário de um ambiente desse, ele tem uma série de características próprias, diferente de quando a gente mantém um aquário com água clarinha, filtrada, parará. Por quê? Com a quantidade de algas, né, que a água está lá esverdeada, ao longo do dia e do grau de luminosidade, você tem uma produção, a partir das algas, de oxigênio, que pode levar a um grau de saturação dessa água. Primeiro aspecto. E qualquer mudança que ocorra de luminosidade ao longo do dia, que interfira nesse processo fotossintético das algas, que leva a essa concentração de oxigênio, a esse nível, às vezes, limite de tanta produção de oxigênio, de liberação pelas algas, você pinta uma nuvem, dá um sombreamento, você tem uma queda brusca de concentração de oxigênio que é extremamente danosa para o peixe, que não esteja adaptado a essas oscilações. Então, vou fazer um paralelo para ajudar a clarear. Quando tem os jogos da Copa, e que os jogos vão ocorrer em algum local de maior altitude, o que se faz normalmente? Os jogadores são levados com antecedência para aquele ambiente, para que eles se adaptem ao ambiente de maior altitude, com maior rarefação da concentração de oxigênio atmosférico, para que permita que o organismo dele, ao detectar essa rarefação na concentração de oxigênio, aumente a produção de hemácias e que ele possa, consequentemente, fisiologicamente, responder ao longo de um período a uma maior densidade de população de hemácias na corrente sanguínea para poder exercer suas atividades num ambiente de menor concentração de oxigênio. E o que acontece com os peixes? Não é diferente disso. Quando ele vai para um ambiente que existe essa oscilação, no início, colocou na água verde, está numa saturação de oxigênio, maravilha, mas qualquer depressão que der,
por influência de luminosidade no ambiente externo, esse peixe se arrebenta, dá embolia gasosa, formam pequenas vesículas nas nadadeiras. Então, toda vez que for levar peixe que está num contexto de água limpinha, clarinha, para um ambiente externo, coloque numa água limpa, nova, e deixe essa água evoluir pelas condições ambientais, de o peixe estar se alimentando, defecando, adubando a água, e ela começar a formar, ter a colonização de algas. Não transfira os peixes de água limpinha para um tanque de água verde. Você pode estar simplesmente, né, explodindo seu peixe. Isso é um problema muito sério. Transferir um peixe que está adaptado à água limpinha, beleza, tal, independente de CFU. Eu estou falando de oscilação de concentração de oxigênio ao longo do dia. E, ainda por cima, tem uma outra alteração, que, em função desse ciclo algal e de fotoluminosidade, você tem uma alteração de pH também extremamente acentuada. Com uma boa luminosidade, uma boa população algal, você tem um aumento de pH na água extremamente acentuado, que o peixe não está adaptado a essas mudanças nessa velocidade. Então, levou peixe para ambiente externo, coloque uma água nova e deixe os bichos irem adaptando às novas condições, ao crescimento algal. Observe que são outros aspectos a serem considerados além da CFU. CFU é um aspecto importante. Nós estamos vendo que tem outros detalhes aí que interferem. Da mesma forma, se você pega peixes que estão nesse ambiente externo, né, que vivem num grau de saturação de oxigênio mais acentuado, tal, e leva para o ambiente interno, se não tiver uma boa oxigenação, esse bicho vai ter problema também. Então, é um lado e outro. Então, o importante é que tenhamos um processo de adaptação ao novo ambiente lento e gradativo. É fisiologia, o bicho tem que adaptar a sua fisiologia ao novo ambiente. Não apenas a questão de CFU. Então, tem esses outros aspectos a serem também considerados. E a outra coisa também ligado a isso é a variabilidade de doenças, que não são essas doenças comuns, né, que dão no peixe quando você tem alguma... tem essa questão aí, né, da água, do CFU baixo, né, e qualquer coisa, qualquer oscilação que dá na água, o peixe apresenta uma doença, né? Até a gente tem acompanhado com alguns colegas aí, cada doença esquisita que está aparecendo, né? Não sei se devido à diferença de temperatura, mas a gente tem acompanhado aí, está aparecendo cada doença assim, que eu, particularmente, dos quíngos, eu nunca tinha visto, né? E não são aquelas doenças, né, comuns que a gente sempre está tratando aí. Enfim, isso também é outro ponto interessante, né? Que são essas doenças que estão aparecendo aí, e a gente fica meio que pensando, né? Se isso está surgindo, ou se está surgindo dentro do próprio ambiente, ou se está vindo de fora. Eu acho que o que você está se referindo aí não é praticamente doenças que estão surgindo, não, né? Problemas de ordem geral, né? Porque no meio dessa história aí, eu não sei se você está se referindo àquelas ocorrências que andaram acontecendo lá com o Ederson, por exemplo, mas ali a gente está com um mix de flutuações extremas de temperatura em períodos de tempo muito curto, tem problema de superpopulação porque é filhote e numa condição de aperto, até mesmo por causa da questão da flutuação de temperatura. Ainda teve questão de ausência dele viajando também. Então, assim, aí, num pool de variações nessa magnitude, vão aparecer problemas de ordem diversa, e eu acredito que a gente vai ter uma dificuldade enorme de identificar, assim, a causa é essa, é por causa disso aqui.
Não, as coisas, quando a gente está mexendo com organismo vivo, dificilmente alguma coisa é unicausal. Então, as coisas são consequência de um pool de ambiente com alimentação, com temperatura, com população, com o manejo em si. Então, aí não são doenças novas, são problemas pontuais que acontecem e a hora que a gente tem um número grande de variáveis sofrendo interferência, como é o caso, esses casos aí que andaram acontecendo, nós não vamos concluir nada. A conclusão em termos de manejo e em termos de condução é ir eliminando as variáveis que a gente sabe que dá para poder melhorar, para poder ir realinhando a criação. Tem uma outra coisa que é interessante a gente também levar em consideração nesse contexto. Existem vários organismos, esses unicelulares, protozoários, inclusive, que fazem parte da microbiota do peixe. Estão ali associados ao peixe na sua superfície corporal e tal. Com essas oscilações ambientais, isso afeta enormemente o sistema imunológico do peixe. Então, o peixe está num determinado equilíbrio com esses organismos, que é interessante, eles são importantes, inclusive, para a ativação do sistema imunológico para a resistência do peixe, mas com essas oscilações acentuadas, em algum momento, esse equilíbrio pode ser rompido e esses organismos que estavam ali de interação meio hospedeiro, encostado, eles são favorecidos por uma queda imunológica do peixe e eles se proliferam numa velocidade tão grande que o peixe já não dá conta de enfrentá-los. Aí eles passam a ser um agente causador de um quadro clínico desfavorável para o peixe e podendo levar, inclusive, a óbito do peixe. Sendo que, em condições equilibradas, ele é um agente interessante para estimular o sistema imunológico do peixe. Mas, num desequilíbrio que suplante a capacidade do peixe em responder, eles passam a ser um agente patogênico. O Mário explicou isso daí de uma maneira muito tranquila, mostrando que é um conjunto, não é uma coisa só. Né? Um somatório de variáveis que levam a essas situações. Então, é muito comum ter esses organismos no peixe. Mas se tem uma queda da capacidade de defesa desses peixes diante de alguns outros fatores, é drástico. E um dos aspectos que favorece muito isso é excesso de matéria orgânica no ambiente aquático, que favorece a proliferação desses micro-organismos. Então, a higiene e manejo, né, fundamental. Outra coisa que você me lembrou aí agora, Mauro, falando da questão aí desse pool de organismos e do próprio ambiente que impacta diretamente no sistema imune dos peixes, a hora que o Douglas estava comentando ali, uma coisa importante que eu acho em termos de manejo, justamente para a gente poder ir fazendo um checklist e tirando algumas variáveis, a questão das redes, eu acho que ela é uma questão, quem tiver possibilidade, o critério que a gente tem usado aqui, a gente tem um balde com um sanitizante que fica lá, a hora que a gente usa as redes, joga a rede nesse sanitizante, depois ela vai para a secagem. Hoje de manhã, a gente foi no mercado comprar umas redes novas, porque assim, precisa ter excesso de rede, porque a gente, apesar do Douglas ter falado assim, não, usei a mesma rede, mas depois não teve problema nenhum e tudo mais, as coisas são mais complicadas um pouco, sabe? Tem alguns organismos que, assim, a gente vai pegar com uma rede, a gente pode transmitir ovos, esporos, a gente pode transmitir formas diversas de perpetuação de micro-organismos que
a gente pode ser que esse problema apareça daqui 3 meses, e daqui 3 meses eu estou assim, poxa, mas não fiz nada. Não, foi aquilo que eu fiz lá atrás. Então, ir dando uma reduzida nas variáveis, e isso está me fazendo lembrar uma conversa lá na casa do Mauro, sei lá, uns 4 anos atrás, onde a gente já tinha mudado aqui o nosso sistema de criação de GUPS, porque a gente já teve criação com água comum passando por SAMP, e aí, assim, é uma bomba relógio, é só uma questão de tempo, em algum momento aquilo vai explodir. E aí, uma das coisas que eu perguntei para o Mauro, naquele sistema de circulação dele, foi: Mauro, mas aqui, isso aqui não te dá problema de vez em quando, não? Aí ele, sabiamente, já chegou e falou: não, não, aqui estão só a turma em crescimento. Os reprodutores e matrizes estão todos ali naquele outro galpão em águas isoladas. Então, para efeito de manejo, ele dá uma misturada, e isso aí deve ter um efeito positivo, inclusive, na formação de um sistema imune com uma diversidade maior de micro-organismos para os bichos em desenvolvimento, mas se tiver qualquer problema, o backup dele está todo guardado, isolado. Então, a gente precisa, assim, é aquilo que a gente sempre fala, né? Não tem certo e errado, mas cada um precisa ir assim, criando sua forma de ir eliminando algumas variáveis que potencialmente podem dar problema, porque senão é muito difícil a gente concluir alguma coisa na hora que dá alguma zebra e começa a aparecer algum comportamento indesejável, e aí a gente fica procurando, poxa, mas qual a doença? Não é a doença, é o conjunto, né? É a parte imunológica dos peixes interagindo com um ambiente com uma diversidade muito grande de micro-organismos, mas incluindo essa questão que o Mauro está trazendo da matéria orgânica, e isso aí vai impactar em pH, em GH e na qualidade da água de forma geral, e aí fica muito difícil a gente concluir alguma coisa. Por isso que assim, é mais fácil se a gente tiver com uma água mais limpa e levando os peixes mais ou menos, se não está numa CFU que vai se adaptar bem ao sistema, fazer um processo de adaptação, e isso aí a gente vai reduzindo os problemas para a gente poder conseguir para o que a gente está querendo, que é selecionar animais melhores, né? Reforçando isso, toda vez que eu levo um grupo de filhotes de alevinos para o sistema de circulação, primeiro, aquela caixa era lavada, higienizada, entra água nova, e eles entram nessa caixa de água nova, que, ao longo de um período, irá entrando água do sistema, que é a água verde, inclusive. Eu tenho o registro de cada caixa d'água, tem a torneira para cada um. Aí vai entrando num fluxo muito menor essa água verde, para eles irem adaptando, até que entra, depois de um período de adaptação, entra no circuito geral. Mas eles não entram direto na água verde, eu não faço isso. Exatamente em função dessa mudança fisiológica que vai causar no peixe, acentuada. Os bichinhos não vão aguentar. É legal esse sistema aí, de pegar a filhotada e jogar no sistema de crescimento, né? Seria quase o crechário, e seria meio que submeter eles a desafio, né? Desafio biológico, vamos dizer assim. Eles estariam no ambiente onde seria submetido ao desafio imunológico. Eles vão ter que produzir anticorpos para dali, quem sabe mais para frente, eles tenham até imunidade cruzada contra outros, né, bichos que venham a querer, outros patógenos que venham, outros micro-organismos que são obrigatoriamente patógenos, né? E aí ele já vai ter um pouquinho de imunidade ali, né? Já foi submetido a um desafio, então já foi provada a rusticidade dele, né? E por tabela já selecionou assim, os indivíduos mais adaptáveis ao tipo de criação nosso. Seria ótimo isso aí. É ótimo isso aí, né? Na verdade, pensar nisso aí. Então, é um sistema que é um SAMP para
vários aquários de criação de crescimento? Como é que é? Para várias caixas de crescimento? É um sistema de filtragem para todos? Depois No eu vou meu caso... depois eu vou depois eu vou localizar o vídeo que tem o sistema lá do Mauro. Está em um desses vídeos nossos aí. O sistema do Mauro, ele tem várias caixas d'água que passam no tanque de Daphne, que passam no tanque né, nos tubifex, nas Daphnes, e essa água circula em vários tanques. Acabou que eu estou falando e o dono da bola está aqui, né? A questão é a adaptação, a introdução dos peixinhos novos, né? Esse sistema é um sistema de circulação. Toda vez que entra uma leva nova numa das caixas, né, passa por esse processo adaptativo. Sim. Então, entra água novinha, o sistema todo é água verde, tudo água verde, né? Essas caixas todas drenam para um canteiro de sedimentação, onde estão os tubifex, né? Estão lá se reproduzindo, alimentando dos resíduos de sedimento dos peixes, depois vai para a filtragem biológica, uma parte por plantas e depois as Daphnes, e dali é bombeado de volta para as caixas, né? Mas, assim, toda vez que tem uma turma nova, é uma caixa d'água isolada, água nova, coloca os peixes, essa circulação de água é bem reduzida no início, um filetezinho de água verde chegando para ir esverdeando lentamente e entrar no circuito, para ter período de adaptação dos peixes, né, dos filhotes. Aí eles entram para conviver com toda a biologia do sistema. Legal. E aproveitando essa questão aí, pessoal, eu falei das redes, mas eu não falei dos aquários e dos tanques, que toda mudança, mesmo com o custo de perder a biologia do tanque, porque para a gente aqui, acho que a gente já conversou sobre isso aqui em reuniões anteriores, a gente deixa aqui as paredes verdes e isso ajuda a qualidade da água de forma geral. Mas a hora que a gente vai entrar com peixes novos em qualquer um, seja aquário, seja tanque, tem uma sanitizada geral, e aí lava, esfrega paredes e tudo mais, e a hora que os peixes entram numa água limpa, eles entram na água limpa com o ambiente completamente limpo. E isso vai levar aí um mês e pouco, talvez, para aquela água deixar de ser aquela água meio turva, porque a parede está toda limpa, para ir para aquela água límpida, quando a parede já começa a ficar verde, já começa a ajudar um pouco também no processo de filtragem da água. Você tem sanitizado com hipoclorito? Hipoclorito. Hipoclorito, beleza. O Ângelo colocou no chat aí, para mim, o mais fantástico do sistema do Mauro é a redução da microbiologia da água pelas Daphnes. Como elas se alimentam das bactérias em suspensão, ela reduz a concentração de bactérias potencialmente nocivas. O sistema do Mauro é um sistema equilibrado, né? Mas que desequilibra de vez em quando também, né? Certamente. Eu tenho que ficar de olho o tempo todo. Isso aí. Tem oscilações. Não é desequilíbrio, é o equilíbrio que é dinâmico. Isso. Não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico. Exatamente, Fábio. Bem falado. Estamos encerrando aí mais um bate-papo. Positivo e operante. Um abração, tudo de bom a todos, boa semana. Ótima semana para todo mundo também, gente. Um abraço. Valeu. Tchau.